Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí continuar nossos estudos aqui de introdução à quântica, onde a gente está estudando a equação de Schrödinger independente no tempo. Esse aqui é o vídeo 3 sobre o poço infinito ou partícula na caixa. Eu vou deixar na descrição outros vídeos para vocês olharem, outros vídeos meus de ano passado. Eles estão um pouco mais amadores, mas o conteúdo está lá. É amador na parte de confecção do vídeo, mas o conteúdo está todo lá. Nesses vídeos eu fiz as integrais que precisam, então eu deixo para vocês darem uma olhada no conteúdo desses vídeos para ver com um pouco mais de detalhe a relação das contas ou das integrais. Ou quem quiser faz e faz as integrais. Essas integrais são bacanas de fazer, não são tão difíceis de fazer não, tá certo? Mas vamos continuar aqui, começar do início dos postulados. Cara emburrecido, toda hora começa com os postulados, é assim e pronto. O primeiro postulado ele me fala onde está a informação do sistema, ela está contida aqui na função de onda. O segundo postulado ele vai me contar quais quantidades podem ser medidas. O terceiro postulado já me fala quais os possíveis resultados de uma certa medição. Então, por exemplo, toda a informação vai estar na função de onda psi, eu quero observar a energia e eu posso ter alguns resultados com relação à observação da energia. O quarto postulado é a interpretação estatística, ele vai me contar ali a probabilidade de encontrar uma partícula quântica numa certa região do espaço. Essa probabilidade está relacionada ao módulo quadrado da função de onda. O quinto postulado da dinâmica, que que ele me fala a dinâmica da função de onda, que é dado pela equação de Schrödinger. E o sexto postulado, que é o postulado da medida, que é o estado pós-medição. Se eu fizer uma medição, acontece alguma coisa drástica com o sistema. Nos últimos dois vídeos, a gente estudou bastante sobre o poço infinito. Qual que é a ideia aqui nossa? A ideia nossa é, temos a equação de Schrödinger, dependente do tempo. A equação de Schrödinger, dependente do tempo, a gente utilizou um método para separar as variáveis e a gente encontrou duas equações, uma para o tempo e uma para o espaço, certo? A equação temporal a gente já resolveu, falta a gente resolver essa equação aqui em cima, que é a equação de Schrödinger independente do tempo. Então, dado um certo potencial, a gente quer encontrar o psizinho. E é isso, a tarefa quase que desse resto dessa disciplina vai ser isso. Dado um certo potencial, quase, né? Mas dado um certo potencial, encontra o psizinho, porque com isso a gente tem a solução estacionária da equação de Schrödinger. Tendo a solução estacionária da equação de Schrödinger, a gente consegue construir uma combinação linear desses camaradas. Mas aí a gente estudou, a gente mostrou já nos últimos vídeos que a solução para esse potencial, então para esse potencial aqui, certo? Isso é muito específico, para esse potencial, eu estou especificando que é para esse potencial, a solução normalizada, já normalizada, da equação de Schrödinger, independente do tempo, é esse camarada em verde aqui. Ó. Então ela vale 0 à esquerda de 0, vale 0 à direita de L e vale aí esse raiz de 2 sobre L, seno de K índice N x dentro aqui da caixa. Esse K índice N, normalmente eu chamo ele de Kn, esse K índice N, ele tem esse valor aqui, ele está relacionado à energia do estado, e ele vale Nπ sobre L, com esse N igual a 1, 2, 3 e assim por diante, certo? Resolvendo essa equação aqui, elevando ao quadrado os dois lados aqui, a gente encontra também que a energia ela é quantizada para o poço infinito. Dado que eu estou ali num confinamento de potencial, num confinamento de energia, a energia ela acaba tendo uma regra de quantização. A energia que não pode ter qualquer valor, ela pode ter um valor que com N igual a 1, com N igual a 2, com N igual a 3 e assim por diante. Tá certo? Então a gente tem aqui uma regra de quantização da energia. Eu deixei essa pergunta no último vídeo, eu não vou responder em vídeo, vou deixar isso aí para responder na aula síncrona. Por que não podemos ter N igual a 0? Tá certo? A gente não pode ter N igual a 0 aqui. Por que não? Para N igual a 1, a gente tem aqui a função de onda psizão 1, que a gente chama de estado fundamental. Então, o estado fundamental de um sistema quântico ele é dado para o estado de menor energia. Então, vou até repetir isso aqui. Para N igual a 1 é o N de menor que me fornece a menor energia. Certo? A energia que ela pode ter N igual a 1, 2 e assim por diante. N igual a 1 é o estado de menor energia. Tá certo? Com N igual a 1 aqui é o estado de menor energia. Esse estado de menor energia a gente chama de estado fundamental e essa energia 1 é chamada de energia do estado fundamental. Para estados com N maior que 1, esses estados são chamados de estados excitados, tá certo? Então, qualquer estado com N maior que 1, a gente chama de estado excitado. Tem um desenho sobre isso, né? Aqui eu tenho aqui o N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4, N igual a 5, e aqui tem as funções de onda correspondentes a cada um desses N's, onde o zero da função de onda é espontilhado, não significa que essa função de onda está subindo, não. Isso aqui é só para representar a energia desse camarada, certo? Para esse caso aqui, para esse potencial aqui em cima, para esse caso, os estados com N ímpar, eles são pares com relação ao centro
do poço, certo? E os estados com N par, eles são ímpares com relação ao centro do poço. Ou seja, os camaradas com N4 e N2, por exemplo, aqui, o que está à direita do poço é espelhado do que está à esquerda do poço, tá certo? Já para N ímpar, que é esse N5, N3, N2, os estados são pares com relação ao centro do poço. Essa questão de paridade acaba sendo muito importante. Lá na frente a gente vai estudar isso um pouco mais quando a gente for estudar o átomo de hidrogênio com o modelo Schrödinger, tá certo? Utilizando a equação de Schrödinger. Beleza, e aí lembrando que o postulado da probabilidade, né? Esses pontos aqui onde a função de onda é zero, são pontos onde não há probabilidade de encontrar a partícula. Então, diferente aqui, uma partícula clássica numa caixa, existem pontos onde essa partícula quântica ela não vai poder ser encontrada. Então, isso aqui é uma revisão aqui do poço infinito. E aí, beleza. E agora vamos estudar mais um pouco. O estado estacionário para o poço infinito é esse camarada. Esse camarada aqui é o estado estacionário para o poço infinito, com a energia dada por esse camarada, a energia discretizada e dada por esse camarada aqui, tá certo? Então esse aqui é o valor da energia para o estado estacionário. Então, dado um certo N, eu tenho aqui um estado estacionário, certo? É possível demonstrar, eu vou deixar isso, a conta eu fiz no vídeo de ano passado, eu vou deixar para vocês voltarem no vídeo, que está na descrição aqui, certo? Mas é possível demonstrar que essas funções psizinho n, elas são ortonormais. O que significa uma função ser ortonormal? Significa que ela respeita esse tipo de condição aqui, ó. Essa condição aqui é chamada de condição de ortonormalidade. Por que é ortonormalidade? Porque essas funções elas são ortogonais no sentido que se eu tiver funções diferentes, a integral delas é zero, a integral dela conjugada vezes a colega dela é zero, se o m e se o n for diferente. Deixa eu repetir aqui, volta. Então olha só, é possível demonstrar que as funções ψn são ortonormais. O que significa uma função ser ortonormal? Significa que ela respeita essa relação. Essa relação aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma integral de menos infinito até infinito, desse psi m estrela, são índices diferentes, certo? Psi m estrela vezes psi n sem estrela, certo? Então é o conjugado de psi m vezes o psi n. M e m, em princípio, são diferentes, tá certo? São letras diferentes. Essa integral aqui em dx para esse caso aqui do poço infinito, certo? Essa condição aqui é chamada de condição de ortonormalidade, por quê? Porque essa integral aqui é possível mostrar, eu vou deixar para vocês voltarem, que eu fiz a conta antes, mas se vocês quiserem, vocês façam essa conta, eu vou deixar até na tarefa para vocês, mas só que é possível mostrar que essa integral aqui ela é igual a esse deltinha aqui, ó. Quem que é esse delta? Esse delta ele é chamado delta de Kronecker, ele é um símbolo que ele significa o quê? Esse delta de Kronecker, ele me indica que esse camarada vai ser 1 se m for igual a n. Então, se esse índice m for igual a n, esse delta aqui vale 1. E ele vai ser 0 se m é diferente de n. Então, vamos supor que eu tenha aqui integral de psi 3 estrela, psi 3, certo? Isso ia dar 1. Agora, se eu tiver integral de psi 4 estrela, psi 3, esse camarada dá 0, tá certo? É isso que ele está significando, tá certo? Então, se eu tiver integral de psi 3 estrela, psi 3, esse camarada aqui dá 1. Isso vale para psi 4 com psi 4, psi 5 com psi 5 e assim por diante. E se eu tiver integral de psi, por exemplo, que eu dei o exemplo, 4, vou até colocar um outro aqui. Aqui faltou a estrela, né? Essa estrela aqui é importante. Psi 4, psi 7 dx, esse camarada aqui vai ser 0. Ou seja, se os índices forem diferentes, essa integral dá 0. Se os índices forem iguais, isso dá 1. E por que isso se chama condição de ortonormalidade? Porque se as funções aqui forem diferentes, se os índices forem diferentes, dá 0. É como se as funções elas fossem ortogonais. Na unidade 3 a gente vai chegar a isso com álgebra linear. E se os índices forem iguais, as funções são normais, elas têm a integral vai dar 1. Tá certo? Então é uma condição de ortonormalidade. Então vou repetir aqui, ó, essa integral aqui de menos infinito até infinito, de psi m, m de mamãe, estrela, psi n de naná, dx, isso aqui é igual a um delta de mn. Quem que é esse delta? É o delta de Kronecker. Esse delta de Kronecker, ele vale 1 se os índices forem iguais, ele vale 0 se os índices forem diferentes, certo? Se essa condição for satisfeita, as funções são ditas ortonormais. Ortogonormais não tem esse go aqui não.
ortonormais. O professor que enlouqueceu e colocou esse go aqui. Esse go aqui não tem, não. Então, eu vou mudar no PDF. Mas se essa condição for satisfeita, as funções são ditas ortonormais, tá certo? Então, se essa condição aqui for satisfeita, essas funções psi-m, psi-n, elas são ditas ortonormais. E é possível demonstrar, isso eu vou deixar no vídeo que está na descrição, que eu já demonstrei, e vou deixar para vocês fazerem, que essas funções que são soluções da equação de Schrödinger independente do tempo, elas têm essa característica delas serem ortonormais, tá certo? Então a dica aqui vai no meu vídeo antigo que eu fiz essas contas todas, tá certo? Mas é possível, o que é importante aqui pra gente, né? Vou voltar aqui no que vai ser importante aqui pra gente. É importante isso aqui, ó. É possível demonstrar que essas funções são ortonormais. As soluções da equação de Schrödinger independente do tempo, elas são ortonormais. E isso aqui vai ser muito importante para a gente no decorrer dessa disciplina, certo? As funções psi-n, que são soluções da equação de Schrödinger independente do tempo, que por acaso é esse camarada aqui, elas são ortonormais, certo? Elas respeitam essa condição de ortonormalidade. Espero que tenha dado para entender esse slide que ficou uma bagunça colorida, mas espero que tenha dado para entender. Então, continuando aqui, uma outra característica. Então, isso aqui é uma característica dessas funções. Deixa eu apagar esse ortogol aqui, que estou indignado com isso aqui. Estou indignado, igual o Gil do Vigor. Estou indignado. Ortonormais, certo? Isso aqui é uma propriedade dessas funções psi-n, dessas soluções da equação de Schrödinger independente do tempo. As soluções da equação de Schrödinger independente do tempo são ortonormais, tá certo? Então elas são ortonormais, significa que elas respeitam essa condição de ortonormalidade, tá certo? Isso é uma conclusão interessante nossa, beleza? Uma outra conclusão, eu tô contando isso para vocês, lá na unidade 3 também a gente vai demonstrar isso com um pouco mais de rigor, por enquanto eu só tô contando isso. Tô contando para vocês que as autofunções do Hamiltoniano, isto é, essas funções, novamente, no slide anterior a gente ia acabar de ver uma propriedade dessas funções psi-n, que são soluções aqui da equação de Schrödinger independente do tempo. Eu estou contando para vocês que essas funções psi-n, elas formam uma base completa de funções. O que significa ser uma base completa de funções? Lá na álgebra linear, vocês lembram como é que funciona na álgebra linear? Na álgebra linear funciona que se eu tenho uma base completa, significa que eu posso escrever qualquer vetor em função dessa base. Aqui é uma coisa parecida. Ser uma base completa de funções significa que qualquer função, e qualquer que está em caixa alta não é à toa, qualquer função do seu espaço de funções pode ser escrita em função desses psi-n, tá certo? Então isso significa que qualquer função do seu espaço de funções, qualquer função do seu espaço de funções pode ser escrita em função dessas funçõezinhas psi-n aqui, ó. Ou seja, qualquer função eu posso escrever como sendo uma combinação linear dessas funções psi-n, das soluções da equação de Schrödinger independente do tempo. Então a gente já viu no slide anterior, e eu vou deixar para vocês acompanharem a demonstração no vídeo na descrição, que eu fiz ano passado. A gente viu que as soluções da equação de Schrödinger independente do tempo, elas são ortonormais. E além disso, eu tô contando para vocês, é nesse ponto que vocês vão ter que acreditar, lá na unidade 3 a gente vai demonstrar isso. Eu estou contando para vocês que essas soluções da equação de Schrödinger independente do tempo, ou seja, esses psis minúsculos aqui, ó, esses psi-n, eles formam uma base completa, ou seja, qualquer função pode ser escrita como combinação linear desse psi-n, tá certo? E quem que são esses coeficientes Cn aqui, ó? Quem que são esses coeficientes Cn? Para saber quem que são esses coeficientes Cn, a gente usa um truque que ele é muito utilizado lá em eletro. Isso é muito utilizado, esse truque. Eu coloquei truque entre aspas aqui. A gente vai pegar essa equação azul e a gente vai multiplicar dos dois lados por psi estrela m, tá certo? Eu vou multiplicar essa equação azul dos dois lados por psi estrela m e vou integrar em x, certo? Então do lado esquerdo aqui eu tenho o quê? Eu tenho integral de f de x psi m estrela dx, tá certo? Eu tenho essa integral aqui. E do lado direito eu vou ter o quê? O somatório e essa constante Cn aqui vai sair da integral, tá certo? Porque não vai depender de x aqui. Então ele vai sair da integral. Então a soma em n aqui e o Cn sai da integral. E eu tenho esse camarada aqui, ó, essa integral aqui. Essa integral aqui, por sua vez, a gente acabou de ver no slide anterior que ela se chama condição de ortogonalidade. Tá certo? Então, pela condição de ortogonalidade, a gente sabe que essa integral aqui, ela vale justamente esse delta aqui. Ó. Então, olha só, o que eu fiz, qual que é a tática aqui? Multipliquei dos dois lados aqui por psi estrela, tá certo? E integrei.
Quando eu integro, eu tenho essa integral aqui do lado, deixo ela solta lá, deixo ela lá tranquila, daqui a pouco a gente vai mexer com ela. E aqui eu tenho uma soma em n de Cn, só que essa integral aqui desses psis, eu sei que vale esse delta, certo? Só que esse delta, ele só vai ser igual a 1 quando m é igual a n, certo? Essa soma aqui é em n, então o n aqui está variando de 1 até infinito, beleza? Só que esse delta aqui, ele só vai ser igual a 1 se m é igual a n. Para todos os outros valores ele é zero. Portanto, esse delta aqui faz esse somatório virar um termo só, que é o termo Cm, tá certo? Então esse termo Cm, Léo, aqui você chamou de Cn, aqui você está chamando de Cm. Não liga não, porque isso é aqueles símbolos vazios, né, que a gente pode trocar o nome dele, tá certo? Dummy index, que a gente chama em inglês, né? Mas a gente acabou de chegar que essa integral aqui da esquerda, ela vai ser igual a esse coeficiente, tá certo? Então, o coeficiente que eu estou querendo encontrar, que é esse Cm, ele vai ser o quê? Eu posso, depois no final aqui, eu posso trocar o índice aqui por n, que dá na mesma. Só que eu tenho que trocar esse de cá de dentro também. Então, Cn vai ser igual a integral de f, psi n estrela, n de naná estrela. Mas qual que é a tática aqui? A tática aqui é muito bonita. Não sei se eu consegui passar isso para vocês. Olha só, eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui eu estou contando para vocês. Toda função pode ser escrita como combinação linear desse psizinho n. Qual que é a tática? Eu vou multiplicar dos dois lados por psi estrela, m, e vou integrar. Quando eu integro, sobra aqui um delta. Só que esse delta ele vai ser zero para todos os n's, a não ser para quando o n for igual a m. Então só vai sobrar um termo nessa soma, que é justamente o Cm. Ou seja, o Cm é justamente essa integral aqui. Ó. Cm é essa integral aqui, certo? É a integral de f de x, psi m estrela. E daí, o que eu faço com esse Cm? Aí é aqui que fica o negócio bonito. Eu acho que isso aqui é um negócio bonito e é prático demais. Qual que é a tática para o poço infinito? E essa tática que ela acaba sendo usada em vários outros exemplos, em vários outros problemas, em várias outras situações de mecânica quântica. Mas muito cuidado com essa palavra tática, porque senão fica parecendo que é só uma receita de bolo, e não é, tá certo? Mas qual que é a tática aqui com infinitas aspas nessa tática? Qual que é a tática para o poço infinito? Olha só, o estado estacionário é esse camarada aqui. Esse aqui é estado estacionário, certo? Com o estado estacionário, eu sei construir o estado geral. Por quê? Porque o estado geral é uma combinação linear, isso a gente viu lá de trás. O estado geral para a solução da equação de Schrödinger, a solução geral para a equação de Schrödinger é o quê? É uma combinação linear dos estados estacionários, tá certo? Isso aqui eu só estou repetindo coisa que a gente já sabe, certo? Mas como encontrar a solução mais geral? Se a gente tiver o estado inicial, então vamos supor que a gente tenha o estado inicial. Então nós temos o estado inicial. Estado inicial é o quê? É o psi de x e zero. Então basta substituir t por zero aqui, eu vou ter aqui o estado inicial. Então vamos supor que algum problema te deu aqui o estado inicial. Então o estado inicial é esse camarada aqui, certo? Se o estado inicial é esse camarada, então a gente tem o Cn, a gente tem esse Cn aqui. Por quê? Porque olha só, eu vou fazer aquela tática que estava no slide anterior. No slide anterior, eu tinha o quê? Eu tinha que o Cm era o que? Era integral de f de x, que pode ser qualquer função, vezes o psi estrela m, certo? Agora aqui eu tenho o quê, né? Deixa eu até pegar as corzinhas aqui, que ficou legal essas corzinhas aqui, ó. Esse aqui é o estado estacionário. Deixa eu desenhar esse trem direito. Esse aqui é o estado estacionário, certo? Esse camarada aqui é a solução geral da equação de Schrödinger. Esse camarada aqui é o que eu chamei de estado inicial. Dado o estado inicial, então o estado inicial é a informação que foi dada. O estado inicial é a informação que foi dada, certo? A gente tem o Cn, por quê? Porque o Cn eu vou utilizar justamente aquela tática do slide anterior. Eu vou pegar que o Cn vai ser o quê? O Cn vai ser integral do psi n estrela vezes essa função. Não podia ser qualquer função lá no slide anterior? Então pode ser, por exemplo, essa função que é o estado inicial, tá certo? Então o Cn vai ser o quê? Vai ser integral de menos infinito até infinito desse psi n estrela vezes o estado inicial, tá certo? Então, substituindo aqui para o caso do poço infinito, esse psi n estrela é raiz de 2 sobre L, seno de npx sobre L, vezes aqui o estado inicial. Então olha só, se no problema, vamos supor que você tem um problema lá no Griffiths, e ele te deu o estado inicial. Se ele te deu o estado inicial, você consegue achar quem que são os CNs.
você sabe calcular os CNs. Basta fazer essa conta aqui. Para cada N, você vai ter um valor para o seu CN, certo? E depois que você obteve os CNs, basta plugar de novo nessa equação verde aqui, ó. Na hora que você pluga de novo nessa equação verde, você vai ter aqui justamente o valor da sua solução geral para a equação de Schrödinger, certo? Então, com os CNs, você vai substituir nesse camarada aqui e aí você vai ter a sua solução geral para a equação de Schrödinger. Então, a tática vai ser essa. A tática vai ser como? A gente vai, quase sempre vai te dar o estado inicial. Dado o estado inicial, a gente vai fazer aquele truque do slide anterior, certo? Fez aquele truque do slide anterior, obteve o CN, com o CN basta plugar nesse camarada aqui e você tem a solução geral. E aí com a solução geral você obtém qualquer valor esperado, porque o valor esperado é encontrado com a solução geral da equação de Schrödinger, você tem qualquer valor esperado e você tem as quantidades que você precisa para estudar mecânica quântica. Então a tática vai ser essa. A tática vai ser, toma o seu estado inicial. Com esse estado inicial você obtém os coeficientes, com os coeficientes você obtém a solução geral. Só que isso, para a gente fazer isso, vocês viram que para a gente fazer isso aqui, a gente tem que saber quem que é esse camarada aqui, ó. Quem que é a solução, esse cinza não ficou legal, né? A gente tem que saber quem que é o πn estrela. E o πn estrela, ele está relacionado ao πn, que por sua vez é a solução da equação de Schrödinger independente do tempo. Então a gente vai ter que aprender a resolver a equação de Schrödinger independente do tempo para várias situações. Então essa que é a tática. Vários exercícios vocês vão fazer algo parecido com isso, tá certo? Espero que tenha dado para entender. Poço Infinito ainda tem mais 2 vídeos. Ano passado eu fiz esse Poço Infinito com 5 vídeos, certo? Eu estava treinando, estava muito amador, minha cabeça ainda não está legal, mas minha cabeça ainda estava, eu estava muito noiado com esse negócio de pandemia e eu fiz 5 vídeos. Mas nesses 5 vídeos eu fiz um exercício, que é o 2.5 do Griffiths, volta lá e faz. E além disso eu fiz uma simulação com o Poço Infinito, eu fiz uma simulação no computador com o Poço Infinito. Seria interessante vocês darem uma olhada lá. Os próximos vídeos agora a gente vai estudar a partícula livre, vai estudar o poço finito, a gente acabou de estudar o poço infinito, partícula na caixa. A gente vai ver o poço finito, a gente vai ver um potencial tipo delta, a gente vai ver tunelamento, a gente vai ver degrau de potencial, a gente vai ver vários exemplos de cálculo da equação de Schrödinger independente do tempo. Então fica assim, espero que tenha dado para entender, um grande abraço, falou!